Empate em 2-2 entre Godoy Cruz e Grêmio. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então, primeiro falar como é que foram os gols da partida e aí a gente aprofunda aqui nas análises individuais, jogo que marcou a estreia do Mano, né? O Mano tinha sido demitido recentemente do Fluminense. Curiosamente, o substituto dele foi justamente o Renato, e aí agora o substituto para essa saída do Quinteiros, o Mano. Um jogo em que foi muito equilibrado, tá bom? O Godoy produziu até mais do que a gente. Aí eu vou passar aqui pelas estatísticas daqui a pouco também. Mas que pelo desenrolar do jogo, a gente poderia ter saído com a vitória. A gente sai vencendo com o gol do Edenilson, toma um empate em uma falha do Gemerson. O Aravena faz o 2-1. Depois, em outra falha do Gemerson, o Godoy faz o 2-2. E por detalhe, já na reta final do jogo, teve uma bola na trave. Em outra falha do Gemerson. Parece até que eu tô pegando no pé do Gemerson. E realmente eu tô. Desde o ano passado. Mas é porque é nítido que ele não é jogador pro Grêmio. Daqui a pouco a gente aprofunda mais sobre isso. Enfim, como é que foram os gols? Primeiro gol do jogo marcado pelo Edenilson. Ressalvas ainda do trabalho do Quinteiros. Essa marcação-pressão. Perdeu a bola, recuperou. Isso aconteceu em outros momentos também. No primeiro tempo, por exemplo. O Christian Oliveira roubou uma bola e cara a cara finalizou para uma defesa do goleiro. Era para ter aproveitado a oportunidade. Por sinal, o mesmo problema que vinha tendo com o Quinteiros continuou nesse jogo, que é a quantidade de gols perdidos, né? Se o Kiki Oliveira faz esse gol que eu citei cara a cara, e o Bright White no segundo tempo também, em que praticamente de frente pro gol, quase que um pênalti, ele finaliza para a defesa do goleiro. Se os dois tivessem sido efetivos, a gente estaria falando de uma vitória mais tranquila do Grêmio. Mais tranquila não, uma vitória pelo menos, né, que não foi o que aconteceu. Fora que o emocional do time claramente não é o ideal, né? Porque você faz o 2-1, o Mano até mexe bem. Coloca um terceiro zagueiro, coloca o Igor para dar uma consistência defensiva pelo lado direito. Só que logo em sequência você toma o gol de empate. Então, é, as ideias ainda não funcionaram no segundo tempo, principalmente. Enfim, esse gol do Edenilson nessa marcação-pressão, perdeu a bola, recuperou, o Bright White tocou para ele, ele fez o gol. No segundo tempo, um lançamento para a área, e aí, eu não vou reclamar da arbitragem, tá bom? É um lance que, se fosse aqui no futebol brasileiro, a maioria dos árbitros marcariam a falta no Gemerson. Bom, é isso que eu acredito, pelo menos. Só que, pelo critério do árbitro, de fato não deveria marcar a falta. Ele deixou o jogo seguir os 90 minutos. Tanto é que logo depois desse lance, tem um lance justamente nesse que eu citei, do Bright White de frente pro gol, em que o Kiki Oliveira ganha da marcação e rola para trás. No futebol brasileiro, onde marcam muitas faltinhas, provavelmente teriam marcado a falta no Gemerson e anulado esse gol, teriam marcado a falta do Christian Oliveira também. Infelizmente o Bright White desperdiçou a nossa oportunidade e o Ausmendi não. Enfim, mas surge de um lance em que o Gemerson perde a disputa física e um cara desse tamanho com um toquezinho se jogar no meio da área chega a ser ridículo. Foi assim que o Grêmio tomou o gol. O Grêmio faz o gol do 2-1 em um momento que o Godoy já estava melhor que a gente, mas em uma jogada de transição. Começa pelo Cristaldo, passa pelo Kiki Oliveira. Muito bem no jogo, talvez o melhor jogador do Grêmio na temporada seja justamente o Christian Oliveira. Dá o passe espetacular no time certinho para o Aravena e o Aravena ganhando moral com o mano. Entrou, teve muito tempo de jogo, deu essa cavadinha e fez o gol. O Aravena começou muito bem a temporada, mas com o passar dos jogos foi diminuindo o ritmo, se machucou, ficou muito tempo fora. Na data FIFA foi mal pelo Chile, voltou pro Grêmio recentemente e ainda não vingou, né? Tanto é que os pontos do Grêmio no início da temporada era Aravena e Pavon. Os dois, em questão de 2 meses, se queimaram. O Aravena pode dar essa volta por cima, o Pavon eu acho que de fato é algo quase que irreversível. E logo depois desse gol, gol do Godoy, de novo, falha do Gemerson. O Grêmio já totalmente fechado, tem o corte do Vieri. O centroavante do Godoy finaliza da entrada da área. E o Gemerson estava marcando o Luca Martinez.
O Gemerson poderia ou fazer a linha de impedimento ou marcar o cara bem. O que aconteceu? Ele não fez a linha de impedimento e ele marcou o cara mal. Então ele deixou o cara em posição legal e não conseguiu brecar a finalização. Então no primeiro gol uma simulação ridícula. E assim, se fosse um árbitro que marcasse muitas faltas, fazia até sentido. Mas pelo padrão de arbitragem do juiz, era nítido que ele não ia marcar qualquer coisinha. O Gemerson não conseguiu ter essa capacidade de entender o critério do árbitro. E no segundo gol, que nem eu falei, ou você faz a linha de impedimento ou você marca direito. Ele não fez a linha de impedimento, coisa que o Grêmio já tinha tomado o gol do Atlético Mineiro dessa mesma forma. Acabou que o João Lucas foi muito crucificado naquele gol, mas a falha foi do Gemerson. Enfim. E aí, além desse gol, na reta final do jogo teve essa bola na trave que eu comentei, que ia ser mais uma falha do Gemerson, que tava marcando o cara, ficou perdido e por sorte foi na trave. Cara, eu não aguento mais o Gemerson, de verdade. Eu posso fazer qualquer análise aqui, posso falar do Mano, posso falar do Grenal que, por sinal, eu não trouxe aqui porque eu tava viajando. Tava assistindo o Grenal, mas fui por celular, travou um pouquinho, mas deu pra assistir. Só que não consegui trazer vídeo aqui, tá bom? Mas eu não aguento mais o Gemerson. Pode ter momentos em que ele vá bem. Só que é um cara que não dá pra confiar, tá bom? Tecnicamente ele não é horrível. Ele só é ruim. Só que assim, tomada de decisão dele é um negócio patético. É horrível. Desde o ano passado, quando ele faz aquele pênalti no Atlético Goianiense, quando ele faz aquele pênalti contra o Galo, não dá, cara. Não dá. Enquanto o Gemerson vestir a camisa do Grêmio, o Grêmio não vai chegar em lugar nenhum. De verdade, eu não aguento mais ver o Gemerson com a camisa do Grêmio. Ah, mas não tem jogador pra substituir ele. Cara, coloca um cara da base. Coloca o Gustavo Martins. Liberou o Natan pra ir pro Juventude, sendo que o titular é o Gemerson. Entende? Então, geriu mal as peças, os zagueiros do elenco. Fora que não contratou um zagueiro destro. O Rodrigo, ele toda hora se machucando. Cara, coloca o Camilo de zagueiro. Coloca o Dodge de zagueiro. Faz qualquer coisa, mas não coloca o Gemerson. Eu não aguento mais ver o Gemerson com a camisa do Grêmio. Tá? E olha que eu não sou o tipo de cara que fica pegando em pé de jogador. Só que quando é nítido que o cara é horrível, não dá. Porque assim, se o cara é ruim, mas ele é aquele ruim esforçado e que agrega pro time, beleza. Então assim, se fosse tipo o Tassiano jogando de primeiro volante, o Tassiano jogando de lateral direito na época do Grêmio, tudo bem. Ele só se queimou no Grêmio porque ele jogava em uma função muito avançada. Assim como o Edenilson vai se queimar se ele continuar assim. Fez gol, fez. Mas enquanto ele jogar como esse meio avançado, ele não vai render o que ele pode. Não vai render o suficiente pro Grêmio. E daqui a pouco vai se queimar também. Então, é saber explorar as características dos jogadores. E a característica do Gemerson é ser ruim. Então vai embora. Não dá, cara. O Gemerson eu não aguento mais. O Gemerson não dá. Não dá. Os dois gols na conta dele. E o terceiro, que por detalhe não veio, por uma dose de sorte enorme em que a bola bate na trave. Que ia ser outra falha dele. Cara, é um negócio que assim, não é possível. Quem escala os jogadores do Grêmio é cego. O Quinteiros, o James Freitas, o Mano Menezes. Pô, eu sei que os caras são experientes, conhecem do futebol. Só que assim, Gemerson, não dá, cara. Todo mundo tá enxergando isso. Não é possível que só eles não. Eu até entendo o James Freitas e o Mano, porque o único jogo do James e agora é a estreia do Mano. Só que a partir do próximo jogo, não é nem mais pro Gemerson ser relacionado. Esse cara é patético, esse cara é horrível, esse cara tem uma tomada de decisão tenebrosa. Cara, não é à toa que ele saiu queimado do Galo e mais ainda do Atlético. Não é à toa. Cara, eu não aguento mais ver o Gemerson com a camisa do Grêmio. Cara, o Gemerson é jogador pro Mirassol, é jogador pro Vitória, é jogador pro Juventude, talvez pro Sport. Mais do que isso, não. E ele é titular do Grêmio. Enfim, vamos passar pelo restante dos jogadores aqui. O Volpe, se a gente analisa os dois gols do Godoy, o primeiro ele foi encoberto, mas muito mais falha do Gemerson. E o segundo é um desvio indefensável, não tinha nem como ter tempo de reação.
Nas laterais jogou o Lucas Esteves, mas o Marlon no Grenal mostrou que tende a ser o titular, fez uma estreia muito boa no Grenal, tá? Não jogou aqui porque já jogou a Sul-Americana pelo Cruzeiro. Mas o Lucas Esteves, ok, nem bem nem mal, só que o Marlon é titular. Na direita, o João Pedro não me agrada. No ano passado teve momentos, passado, ano retrasado também, teve momentos que talvez ele merecesse até entrar no radar da seleção brasileira, pelo que estava jogando e pela carência de laterais da seleção. Só que isso está muito distante. Hoje em dia, para mim, ele não merece nem titularidade. Eu acho que assim, esse sistema defensivo vem sendo o grande problema do Grêmio na temporada. Nessa reta final do jogo, tentou três zagueiros. Deu errado, tomou o gol. Mas é uma ideia interessante. Se você utilizar ali o Viério, o Kahneman e o Gustavo Martins, ou o Wagner Leonardo, o Kahneman e o Martins, ou o Eli, eu acho que uma zaga com todo mundo inteiro fisicamente, tendo Wagner Leonardo, Kahneman e Eli, seria um trio de zaga interessante. E como o Kahneman tecnicamente é horrível, ele é ídolo, ele é aguerrido, ele é esforçado, ele é o símbolo de raça, ele é o rosto do Grêmio. Só que tecnicamente ele é horrível. Não tem nível nem talvez de jogador profissional. Tendo três zagueiros com sendo dois jogadores técnicos, né? Tanto o Wagner quanto o Eli, acho que poderia compensar essa ruindade tecnicamente do Kahneman. Já o Gemerson não compensa em nada, mais atrapalha do que ajuda em qualquer aspecto. De verdade, dá vontade de chega não analisar, tá bom? Porque eu posso analisar qualquer jogador aqui. Falar, foi bem, foi mal. Nesse quesito ele foi bem, nesse quesito ele foi mal. Não adianta nada. Futebol é individualidades. Eu fiz a análise de Estudiantes e Botafogo no 21 Futebol Clube. Quem viu o jogo vai me entender. Foi um jogo equilibrado. O Estudiantes atacou um pouquinho mais, assim como o Godoy, por ser mandante. O jogo foi decidido no frango do John. E esse daqui foi decidido nas falhas do Gemerson. Ponto. Jogando bem, jogando mal, tendo chute a gol, tendo escanteio, independente. Os dois gols do Godoy na conta do Gemerson. Todo jogo praticamente tem falha do Gemerson, cara. Não dá. Eu chego e fico arrepiado de raiva. Não dá, cara, de verdade. O Gemerson é um negócio. Cara, quem quiser, conta quantas vezes eu falei Gemerson nesse vídeo. Porque eu não aguento mais. Tá bom? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais o Gemerson, cara. Eu não aguento. Enfim. Meio de campo com Dodi e Vila Sante. Cara, essa ideia de três zagueiros eu acho que pode ser uma boa. E nessa ideia de três zagueiros, puxar o Edenilson pra um segundo volante eu acho que pode ser uma boa ideia. Tipo, Vila Sante e Edenilson. Ou Cuejari e Edenilson. Ou Cuejari e Vila Sante eu acho que é o meio de campo ideal. Né? Todo mundo fala isso. Desde a chegada do Cuejari, de fato, rendendo o que sabem, é o meio de campo ideal. Mas o Edenilson. A minha questão com o Edenilson é o seguinte: o Edenilson é. De novo, vou falar de novo sobre esse Botafogo Estudiantes. Por conta do Patrick de Paulo. Uma característica muito parecida. O Patrick de Paulo joga numa função muito avançada, né? Joga o Gregory, o Marlon Freitas e o Patrick de Paulo como meia de criação. O Edenilson é a mesma coisa. Se o Edenilson jogasse de segundo volante, ou nesse esquema que eu citei de três zagueiros, o Edenilson sendo um ala direita, eu não teria o que reclamar. Tá bom? Se num segundo volante ou um ala direito, pra mim tá ótimo. Agora, o Edenilson ser o meia de criação. O Edenilson jogar mais aberto como um ponta. Como um meia mais aberto. Não dá, cara. Não dá. É o que eu acabei de citar de como o Tassiano se queimou. Ele é um cara esforçado, tanto o Tassiano quanto o Edenilson. Não são ruins. Só que não é pra jogar numa função tão avançada. Então, assim, o Edenilson fazendo a função do Dodge e jogasse o Vila Sante de primeiro, beleza. Beleza. Por mim, tudo bem. Agora, o Edenilson jogar de camisa 10 e o Cristaldo ficar no banco dele, não dá. O Cristaldo pode ficar apagado o jogo todo. A gente sabe que ele vai ter a qualidade de dar um passe, de encontrar um passe diferente. O Edenilson pode estar aparecendo pro jogo o tempo inteiro. Ele não vai achar um passe que o Cristaldo jogando mal vai conseguir achar. Esse é o ponto. E olha que o Edenilson fez gol.
mas não acho que seja o certo ele ser esse meio de criação do Grêmio. Jogasse de segundo volante, beleza. Meio de criação não. Sobre o de Vila Sante, ok, nada demais nenhum dos dois. O Monsalve começou bem a temporada. Depois que ele foi arquivado pelo Quinteiros, o futebol dele ficou arquivado também. Não tá jogando bem. O Christian Oliveira, que nem eu falei, é o melhor jogador do Grêmio até o momento na temporada. O Christian, o Volpe e o Wagner Leonardo, os principais destaques até o momento. O Christian jogou demais de novo. É um baita jogador. Deu assistência pro gol do Aravena. Poderia ter caprichado nesse lance do primeiro tempo que eu citei. O pior é que ele fez praticamente tudo certo. Foi muito mérito do goleiro do Godoy também, né? Mais à frente o Brett White deu assistência pro gol do Edenilson, mas jogou mal. Entrou. E aqui eu vou destacar uma coisa. Vou discordar da transmissão. Na transmissão falou que o Mano mexeu mal. Só que se a gente analisa individualmente os caras que entraram, o Cuejara entrou bem, o Cristaldo entrou bem, Aravena entrou voando, o Igor entrou bem na direita, o Vieri é questionável. Roubou uma outra bola, mas o segundo gol surgiu de um corte mal feito dele. Então assim, o Vieri é o único que teve uma atuação questionável. Do Cuejara até o Igor, esses quatro aí, todos entraram bem. O Cuejara entrou voando, batendo pra caramba nos caras do Godoy no meio de campo, dominou o meio de campo. O Cristaldo com excelentes passes, o Aravena sendo escape de velocidade. O Igor também. O Igor tem erros técnicos, mas é o que eu comentei recentemente do Gemerson também, de novo, repetindo o Gemerson. O Igor é o seguinte, ele vai errar, vai errar. Só que ele mesmo vai lá e conserta. O Gemerson é o cara que erra, não conserta, o Grêmio toma gol. O Igor é o cara que erra, ele mesmo conserta e resolve a parada. Esse é o ponto. Você pode errar, só que você tem que ir lá e corrigir. Senão vai sobrar pra todo mundo. E é isso que acontece com o Gemerson. Enfim, eu gosto muito do Igor. Pra mim tinha que ser o titular no lugar do João Pedro. O Aravena merece minutagem. O Cristaldo merece mais do que o Edenilson. Eu diria que inclusive o Monsalvo tinha que virar a reserva do Aravena, pelo futebol apresentado. Cristaldo seu titular no meio. O Cuejar voltou num ritmo de jogo surpreendente para mim. Por mim pode pegar já a vaga no meio de campo já pro próximo jogo contra o Vitória. Enfim, Vila Sante, Cuejar e Cristaldo, que é o meio de campo certo pro próximo jogo. E aí pro ataque, Christian Oliveira, Aravena e Bright White. Cara, eu gosto muito do Monsalve. Eu já comentei aqui no canal, pra mim o Monsalve é o melhor jogador do Grêmio tecnicamente. Só que o futebol é um momento, e o momento dele é horrível. Olhando pro lado do Godoy, vou destacar o goleiro, né? Petroli, né? Nessa defesa do Christian Oliveira, principalmente na defesa do Brett White também. Foi muito bem nesses dois lances. O que mais eu vou destacar? Barreiro, camisa 11, eu fiquei impressionado, tá bom? Centroavante muito móvel, boa bola aérea, se posiciona bem, bom jogador. Entrou o Leias, o Yanhas, o Ausmendi entrou e fez gol. O Pascoal e o Luca Martinez. O Luca Martinez também fez gol. Sobre esse time do Godoy, é um time fraco. Em nomes, em futebol apresentado. Se fosse um Grêmio com um futebol mais pronto, um futebol melhor, uma equipe mais convincente, a gente teria vencido. O nosso grupo é fraco, cara. Eu fiz a análise aqui no canal já do grupo inteiro. A gente pegou uma equipe mediana do Peru, que é o Atlético Grau, uma equipe mediana do futebol paraguaio, que é o Luquenho, uma equipe mediana do futebol argentino, que é o Godoy. A gente tem que passar em primeiro, cara. Não tem muito o que falar. Até porque o segundo pega o eliminado da Libertadores, o terceiro colocado de um dos grupos. Estatísticas, ó. 19 chutes do Godoy, sendo só 4 a gol. 7 do Grêmio, sendo 5 a gol. Muito mais um volume de jogo do Godoy, um volume maior, só que chutes a gol, ó, o Grêmio deu uma a mais, dando praticamente um terço das finalizações. É o que eu tô falando, é a qualidade. Esse time do Godoy é fraco, cara. Não tem um único cara que eu conheci do Godoy, é o Pog. E é porque eu aposto. E as odds dele normalmente são boas. O único. O resto eu não fazia a menor ideia de quem era um único jogador do Godoy. Tá bom? O que mais me impressionou foi o Barreira. Beleza? Mas o único que eu conhecia era o Pog. E só. Então, um time completamente desconhecido, um time fraco, um time mediano. E empatar com eles na Argentina não é um resultado ruim, tá bom? Ainda mais pelo contexto do grupo. Só que pelo que foi o jogo dava pra ter vencido, né? Fazer o gol com 36 do segundo tempo, cara, ali se fura a bola e não tem mais jogo.
O Grêmio tomou gol logo em sequência. Enfim, posse de bola maior do Godoy, jogando em casa. E assim, sobre o Mano, eu nem comentei aqui sobre a contratação do Mano também, né? Mas sobre o Mano eu penso o seguinte: eu não queria, mas eu vejo uma identificação muito grande do Mano com o Grêmio. Se fosse pra me perguntar, eu diria que o Mano Menezes é gremista, inclusive. Então, assim, é um cara que passa essa identificação e eu acho que isso pode ser benéfico pro time. Não é o técnico que eu escolheria pro Grêmio, não é. Eu sugeri aqui o Milito, né? Eu gostaria de ver o Milito no Grêmio, só que eu acho difícil, porque é uma característica muito parecida com a do Quinteiros, né? Só que eu acho que tem que fugir da caixinha mesmo. Do Quinteiros deu errado, mas a ideia era boa. O Quinteiros é bom técnico. Infelizmente não deu certo no Grêmio, faz parte. Mas eu teria testado o Milito, ainda mais por jogar com 3 zagueiros, eu acho que melhoraria o sistema defensivo do Grêmio. Mas tudo bem. Agora que o Mano foi contratado, que nem eu falei, tem pontos positivos. É um cara muito identificado com o clube e é um cara que normalmente monta sistemas defensivos bons. Beleza. Eu acho que o Grêmio vai perder o protagonismo que poderia ter com o Quinteiros, né? Com o Quinteiros o Grêmio era protagonista. Se seja com futebol bonito, se seja sendo atropelado, era um Grêmio que tentava jogar. Podia não conseguir, mas tentava. Com o Mano, é um jogo muito mais seguro e que você produz menos. Tá bom? Enfim. Mas pontaria melhor do Grêmio, posse de bola maior do Godoy. Faltas. Cara, isso daqui é impressionante. Só 5 do Godoy tendo 2 amarelos, 3 do Grêmio não tendo nenhum amarelo. 8 faltas, sendo que foi um jogo pegado. O Cuejara entrou, só faltou sair esfaqueando o povo. De tanto entrada dura que ele dava nos caras. O Cuejara entrou batendo em todo mundo. E assim, é a característica do árbitro, que nem eu falei. E é por isso que eu não vou nem reclamar do, do primeiro gol. Porque é um contato mínimo no Gemerson. Então, assim, pelo critério do árbitro, que é o que inventaram no jogo do Inter, para dar desculpa que não tinha sido pênalti no Aravena, um pênalti claríssimo, em que ali o árbitro marcava um monte de coisa. E aí, quando foi na área, ele não quis marcar. Nesse caso, não. O juiz não marcava em nenhum lugar. E de fato não tinha que marcar a falta mesmo não pelo critério dele, né? Uma coisa que mudou bastante é que o Grêmio vinha tendo média de 10, 15, 20 faltas por jogo. Dessa vez fez só 3. Talvez já seja uma mudança do Mano. Não necessariamente pedindo para os caras pararem de fazer falta, mas pelo já mudança um pouquinho do estilo de jogo. Nada muito drástico porque é só a estreia dele. Mas é uma coisa que já vale se destacar. O Grêmio fez bem menos faltas, talvez também muito pelo critério do árbitro. Escanteio 6 do Godoy e 3 do Grêmio, tá bom? Com esse resultado, o Godoy em primeiro com 7 pontos, junto com o Grêmio em 7 pontos. A gente vai passar de fase, resta saber se em primeiro ou em segundo. Se passar em segundo, dificulta muito, porque vai pegar um time da Libertadores. Se passar em primeiro, uma vida mais tranquila. Só que não tem nada de dramático aqui. O Grêmio jogando na arena contra o Luquenho, tem que vencer. O Grêmio jogando contra o Grau no Peru é um jogo mais difícil, por ser fora de casa, mas é um time fraco, dá pra vencer. E o Godoy jogando em casa é o jogo mais importante. Se o Grêmio vence do Godoy e vence do Grau, o Luquenho é o mais fácil por jogar em casa. É só fazer o seu papel. Não tem nada de impossível. Eu sei que, assim, eu vou falar aqui que o Grêmio precisa vencer os 3 jogos. Só que são 3 jogos contra equipes que o Grêmio é bem superior. E em contextos favoráveis. O único aqui que é visitante é o Grau, que é a equipe mais fraca do grupo. Então, não tem que se criar um drama em cima desse resultado, só que o confronto direto vai ser importantíssimo. Se o Grêmio perde pro Godoy, desiste a primeira colocação. Porque o Godoy não vai perder pro Luquema e pro Grau. Enfim. Craque não, destaque do jogo. Do lado do Godoy eu vou destacar o Barreira, principalmente. Do lado do Grêmio, que é o que importa de verdade. Christian Oliveira, jogando uma barbaridade. Cuejara entrou voando. Cristaldo entrou muito bem. Aravena mudou o jogo. Cara, eu vou com Aravena, tá bom? Aravena pra mim é o craque do jogo, com ressalvas pro Cuejara, entrou voando no meio de campo. Cristaldo muito bem também. O Igor entrou bem. O Christian Oliveira jogou um absurdo, jogando muito, tá? São esses os meus principais destaques. Pontos negativos, ponto negativo. Gemerson, de novo eu não aguento mais.
Enfim, vamos aí pra reta final do vídeo. Bom, deu pra fazer a análise aí da partida de forma bem completa. Cara, eu vou repetir. Eu não aguento mais o Gemerson, cara, porque de verdade, meu olho chega, dói de ver o Gemerson na escalação titular. Chega a dar um desânimo quando eu vejo a escalação do Gemerson. Cara, de verdade, é algo triste ver o Gemerson ser titular do seu time, porque não tem a mínima condição. O cara é ruim, o cara não é inteligente jogando bola. É uma tomada de decisão ruim atrás da outra. Não entendeu o critério do árbitro. Que nem eu falei, o Grêmio fez 3 faltas do jogo todo. E não foi porque não chegou duro. Que nem eu falei, o Cuejá só faltou sair esfaqueando todo mundo. O cara tava dando uma entrada dura atrás da outra. Ele entendeu o critério do juiz de deixar o jogo seguir. E o Gemerson, na primeira oportunidade, achou que era o Michael Phelps. E deu um pulo dentro da área tentando cavar uma falta. Porra. E toma um gol desses. Então, assim, um segundo mal posicionado também. E por detalhe, não tomou terceiro em outra bola em que ele perde na bola aérea. O Grêmio quase tomou 3 gols, todos na culpa do Gemerson, cara. Então, assim, pode culpar esquema de jogo, pode culpar desempenho coletivo, pode culpar técnico, pode culpar o que for. Enquanto o Gemerson for jogador do Grêmio, o Grêmio não vai chegar em lugar nenhum. Cara, eu não aguento mais o Gemerson. Eu não aguento mais, cara. Por favor, Gemerson, vá embora. Meu Deus. Não dá, cara. Se o Gemerson ficar no Grêmio, o Grêmio vai ser rebaixado. Tá, vou cravar isso daqui. Lógico que eu não quero isso. Só que esse tipo de jogador, cara, não dá. Não dá. Porque, tipo assim, ele só vai se queimar cada vez mais. E, assim, a culpa é de quem escala ele também. Ele é ruim. Ele tem tomadas de decisões ruins. Só que pior ainda é quem não enxerga isso e coloca ele pra jogar todos os jogos. E o que é mais preocupante é que não é um cara que coloca ele pra jogar todos os jogos. Foram todos os técnicos que passaram. Quando o Renato tava, usou o Gemerson. O Quinteiro chegou, usou o Gemerson. O James teve um jogo, usou o Gemerson. O Mano, na estreia, usou o Gemerson. Eu espero que o Mano mude. Se o Mano insistir com o Gemerson de titular, daqui a pouco ele tá demitido. Porque com o Gemerson de titular, o Grêmio não vai evoluir. Pode jogar o que for. Tendo um zagueiro que é ruim desse jeito, não adianta. Que nem eu falei, os 2 gols do Godoy, os dois em cima do Gemerson. E por pouco não tomou o terceiro, em cima do Gemerson também. Se não fosse o Gemerson, a gente teria vencido. Ponto. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho também para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou.